Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas eu tô passando aqui para desejar a você uma semana de bênção, uma semana de vitória para todos nós, né? E compartilhar com você uma mensagem que eu levei ontem no cenáculo de manhã, que tá lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir lá do 46, que fala sobre o cego Bartimeu. Gente, eu tô virando assim, que eu tô tentando fugir do reflexo da luz, né? E parece que quanto mais eu mexo, pior fica. E lá, aquele homem que se encontrava à beira do caminho pedindo esmola, ele escuta um barulho muito grande. E aí ele pergunta para as pessoas assim, o que é isso? O que está acontecendo? Aí falaram para ele assim, não é Jesus, lá de Nazaré, Jesus de Nazaré que está vindo aí com a multidão. Aí então aquele cego, ele teve algo que muitos cristãos não têm hoje, que muitos de nós não temos hoje. Sabe o que, gente? Discernimento e visão espiritual. E aquele cego, então, ele percebeu, Jesus lá de Nazaré. Pensa muito, não, ele é o Salvador, ele é o Messias. Então aquele homem que teve esse entendimento, esse discernimento, com certeza o Espírito de Deus, né, pelo fato do seu coração quebrantado, confirma o espírito dele e ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí ele gritava, e as pessoas diziam, cala essa boca, para de gritar, você acha que no meio dessa multidão, de tanta gente, ele vai ouvir você gritando? Rapaz, para de gritar. E parece aquilo ali, mas era uma injeção de incentivo, mais alto ainda ele gritava, e ele gritava naquela intensidade, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E você sabe o que isso representa? Essas pessoas que mandavam ele se calar e falava que Jesus não iria ouvi-lo, dar atenção a ele, mas só que eles não entenderam, eles eram tão cegos espiritualmente que não discerniram, não conseguiram ver que aquele não era só um profeta de Nazaré, mais um profeta entre eles. Não, eles eram tão cegos espiritualmente que eles não conseguiram entender a grandiosidade de ter no meio deles o Messias, mas aquele cego viu. E aí eles então, por não entender, por não ver, por não ter discernimento, mandava ele calar a boca, que achava que aquele grito dele, no meio daquela multidão, Jesus jamais o ouviria. Mas Jesus então viu, aquela voz ecoou, a voz de fé, de convicção, de saber quem ele era, fez ele parar. Quando eu e você tem convicção que Jesus é o Salvador que pode mudar a nossa história e nós gritamos por Ele insistentemente, firmemente, na certeza que Ele é poderoso para nos ouvir e parar, para nos dar vitória, tudo muda na nossa vida, gente. Então, o que é as pessoas que mandavam ele calar a boca? Qual é a circunstância que está mandando eu e você calar a boca? Parar de clamar, parar de orar, parar de buscar, porque não está adiantando. Não vai adiantar. Olha agora o que está acontecendo no mundo. Olha quem está no poder do governo. Olha a sua situação financeira. Olha o estado da sua saúde. Para com isso, não vai adiantar. Quanto tempo você está pedindo? Quanto tempo você está gritando? Quanto tempo você está clamando? Você está buscando? Cala a boca, para, desiste. Não, vocês não sabem. Vocês estão com ele, junto dele, andando com ele, olhando para ele, mas não sabe quem ele é. Mas eu sei, ele é aquele que vai mudar a minha história. E aí o que acontece? Ele então, Jesus manda chamá-lo, e quando então chegar, tem ânimo que ele está te chamando. Cara, ele te ouviu, ele está te chamando. Então Bartimeu abre mão do que a única coisa que ele tinha que sobrou para ele na vida, que era uma capa, que era como se fosse a sua identidade, que ali a autorização que os romanos deram para ele, para que ele pudesse ficar pedindo esmola, que ele tivesse ali dos lugares com autorização para pedir esmola. E aquela capa não só servia para isso, como também protegê-lo do sol, da chuva. E ele então abriu mão e falou assim, nunca mais. Esse encontro vai mudar a minha vida e eu nunca mais volto para esse lugar de vergonha. Eu nunca mais viverei no opróbrio. Eu nunca mais viverei essa situação. Eu não preciso disso nem para lembrar de nada, porque eu vou ter um encontro que vai mudar a minha vida. Gente, e ele abriu mão. Quantas coisas que nós precisamos abrir mão, que está nos impedindo de viver uma nova história com Cristo Jesus, gente. Nós estamos apegados a coisas que nós precisamos soltar. Não é ou não é?
Lembranças do passado, peso, mágoa, ressentimento, ou qualquer outras coisas, né? Vitimismo. Gente, não importa o que nos fizeram, né? Como aconteceu com esse moço. O pai dele era rico, foi um grande general que tinha tudo, aposentado. O Império Romano entra, confisca tudo, toma tudo. O pai revoltado monta uma facção para tentar desestabilizar o Império Romano, mas não conseguiu. E o Império Romano vai então, mata esse homem, arrancou os olhos de Bartimeu, do seu filho. E aí, gente, esse homem tinha tudo para ter um sentimento ruim, mas não, ele sabia que aquele encontro, ele não queria lembrar mais do passado, ele não queria se vingar de ninguém, ele não queria ser vítima de nada, ele queria construir uma nova história. Por isso que quando Jesus falou para ele, vai, a tua fé te salvou, ele fez o quê? Seguiu Jesus para Jerusalém, então, e teve realmente a sua vida mudada. Abre mão de tudo aquilo que é necessário. Vamos abrir mão. Essa palavra vem para mim, vem para você, daquilo que nos impede de viver uma nova história, porque Jesus não é simples um profeta, que todos veem ele, que pode fazer milagre, que pode dar vitória, que pode me abençoar com isso ou com aquilo. Não, ele quer fazer algo extraordinário para que eu e você viva o extraordinário, viva a plenitude dele na nossa vida, amém? Beijo no coração. Eu vou guardar essa palavra porque eu preciso aplicá-la na minha vida. E eu sei que você também. Deus abençoe e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir.